Olá, pessoal, bem-vindos a mais um videocast do NLA. NLA, uma edtech da Level Group, que é voltada para o desenvolvimento e especialização profissional para a supply chain. Então, com conteúdos, cursos, videocasts, como vocês estão vendo aqui, muitos conteúdos de lives já de grupos em talks e papo de comprador, enfim, é um conjunto grande de informações. Aliás, nós temos uma, né, uma conexão muito importante com um hub também de conteúdos do Procurement Club, que é uma organização que centraliza, né, os grandes os executivos das grandes empresas aqui no Brasil. E o Procurement Club, ele tem um portal que chama Procurement Digital. Você pode procurar na web, procurementdigital.com.br, e que tem um conjunto de informações importantes, desde conteúdo, disponibilidade de vagas, ferramentas e templates para o profissional de compras. Vale muito a pena também vocês acessarem. Ok, depois desse anúncio, né, vamos ao que interessa. Nós estamos aqui junto com a Márcia Bueno e o Guilherme Viveiros. O Guilherme Viveiros é gerente de consultoria, é o head de consultoria da Level Group, e a Márcia Bueno é a gerente de compras do Grupo Fleury. Eu já vou apresentar eles para vocês. Primeiro eu vou falar um pouco do Grupo Fleury. O Grupo Fleury aqui em São Paulo, principalmente, mas com uma presença no Brasil bastante forte. Ele tem mais de 216 unidades espalhadas no Brasil. Ele é visto, ele é conhecido no Brasil como uma fonte de excelência de análise clínicas, de toda essa parte da saúde onde ele atua. E ele tem algumas marcas, o próprio Fleury, né, que é uma marca forte, e o A Mais, além de diversas outras marcas que compõem o grupo, tá. Então, apresentado o Grupo Fleury, eu quero apresentar os dois participantes aqui do videocast, né. Introduzindo que o videocast que a gente está passando hoje vai ser o videocast de realização de benchmarking na área de compras. Entendendo que o benchmarking é uma busca por referências de boas práticas, de novas soluções voltadas para as áreas a que são pertinentes, e essas trocas de informações é que acabam enriquecendo dos dois lados. Quem fornece essas informações, ou seja, a empresa que se dispõe a receber visitas para poder fornecer informações de benchmark, e a empresa, inclusive, também que busca essas informações, ela também acaba enriquecendo bastante né, as suas visões e os seus projetos que demandaram dela essa pesquisa, tá? Então, só apresentando novamente, a Márcia Bueno, ela tem 20 anos de experiência em compras. Ela é engenheira de materiais ela é engenheira de materiais com formação também, com especialização em administração, tá? Pelo Mackenzie, e também MBA pela FGV, em gestão estratégica e de negócios. É um consórcio, na realidade, MBA com a Universidade da Califórnia e o CI. O Guilherme, que a gente está aqui, ele é gerente então, head de consultoria da Level, mais de 20 anos de experiência, né? Eu acho que eles devem ter a mesma idade, provavelmente. E formado por administração na Mauá. Ele é engenheiro desculpa, ele é administrador com especialização em logística no IMAN. Tá? Então, estamos com duas feras aqui. O Guilherme vai fazer né, as questões para entender um pouquinho esse processo de benchmark, e dá para você que está vendo e ouvindo esse videocast informações que possam te ajudar em processos de benchmark. A ideia é se esclarecer, entender como é essa dinâmica, entender o que ela traz de benefício para as empresas e para as pessoas que se envolvem. Então, Márcia, Guilherme, obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria deixar vocês à vontade, Guilherme, para conversar aí com a Márcia, e de vez em quando eu vou atrapalhar um pouco vocês, brincadeira, mas Obrigado, vou tentar Walter. ajudar alguma coisa. Obrigado, Walter. Bom dia, Márcia, tudo Bom bem? dia.
Vamos começar então com, introduzindo aí, né, o benchmark. Na sua visão, qual que é a importância, né, e os benefícios que o benchmark traz aí para a área de compras? Sem dúvida, a troca de experiências. As empresas podem viver através das outras, né, do que é contado, quais foram os melhores processos, melhorias de fluxo, novidades, lições aprendidas. Apesar de a gente falar, né, do fail fast, que hoje em dia é muito comum, a metodologia ágil, que você começa a não mais trabalhar por projetos, mas assim, você vai testando e vai mudando e vai trocando, ainda não é comum, não é da nossa cultura. Então, se a gente for viver todas as experiências para escolher qual foi a melhor, é impossível. E quando você faz essa troca com as empresas, né, que já viveram, mesmo que você não siga o mesmo caminho, te abre uma visão macro, um panorama do que você pode, de repente, mudar ou o que ratifica que você está no caminho correto. Perfeito. E conta pra gente, vocês na área de compras do grupo Fleury são muito procurados para benchmark? Nós somos e nós gostamos. Acho que é uma prática, que vem muito do grupo como um todo e principalmente da área de compras. Nós gostamos de fazer e gostamos de receber. Eu acho que a área de compras, no geral, ela é carente de conteúdos, então quando as empresas se unem para fortalecer a área como um todo, independente de que empresa, é muito bem-vindo. Então, sim, somos muito procurados. E quais são os principais retornos que a área de compras pode esperar aí num benchmark? Existem retornos qualitativos e quantitativos, né. Eu acho que, quando a gente está fazendo um benchmark, a gente pode esperar que venha o retorno de conhecer novas ferramentas, de ter novas empresas que tenham o mesmo olhar e que possibilite até fazer, gestão ou contratações em comum, né, olhar ferramentas em comum. A gente pode ter lições aprendidas que a gente pode deixar de fazer, a gente pode ter resultados melhores também, na operação. Então acho que tem grandes benefícios aí que a gente, vai recebendo, né, com o benchmark. E o que acontece é que muitas vezes uma empresa procura a gente para falar sobre um tema específico e a gente acaba falando sobre outros. Então eu acho que ele abre essa porta, né, esse relacionamento, que também é uma prática que nós gostamos do grupo, né, de ter relacionamento com as empresas, abre esse canal de comunicação. Eu vou tomar a liberdade de interromper para perguntar uma coisa, assim, o pessoal que está ouvindo, normalmente, o que que eles esperam? Se identificar com um processo ou com um tema que a gente está falando e falar: "Puxa, me interessou". Então, Márcia, você tem algum exemplo prático de um benchmark que, ajudou vocês a melhorar ou a mudar alguma coisa na área de compras e supply chain dentro do Grupo Fleury? Eu tenho 2. Excelente. Um falando especificamente sobre um processo bem operacional. Então, a mudança de formato, o Fleury teve um momento que ele comprava praticamente para indiretos falando, né, para diretos estava muito redondo a parte de, contratos, né, contrato SAP de fornecimento, de estoque, então era 95% era de contrato mesmo, e 5% era spot, que a gente chama, aquelas compras pontuais. Já em indiretos era o contrário, era 95% era spot e 5% contrato. E a gente fez benchmark com algumas empresas e verificou como que eles fizeram para que isso funcionasse sistemicamente falando, é operacional mesmo total, não a concepção de negociação. Uhum. Dentro do SAP, que é a nossa ferramenta, o nosso ERP, e a forma que eles desenharam o fluxo, o processo e como eles disponibilizavam dentro da ferramenta, a gente fez assim, muito rapidamente a gente chegou no patamar de 60%, de contratos dentro, né, do SAP, ali, operacionalmente falando, e o resto era spot. Então, ainda tem possibilidade de melhoria? Tem. Aí com os catálogos, aí olhando a curva ABC como um todo. Mas foi uma mudança de chave muito importante e a gente teve um resultado de 60%. Acredito que não vai ser como direto, 95%, porque a característica de indiretos é muito Uhum, pulverizada, né, uhum. mas foi uma evolução operacional muito grande. E provavelmente vocês tiveram algum saving associado a Sim, isso. Que tivemos. bacana, que Sim, bacana. tivemos. Não só saving, por até agrupar e Uhum. ter negociações envolvidas, mas também para a equipe.
Então, a Tá. partir do momento que você tira um pouco do trabalho operacional, a equipe cresce, né? Você desenvolve o profissional. Ele começa a mudar do operacional para estratégico que a gente tanto fala, ele começa a olhar a carteira de uma forma mais ampla, o próprio contrato, entender o que está por trás, e não só responder por cada solicitação, né? Então, eu acho que aí é muito reativo. Então, quando você começa a transformar em contrato, você tem que fazer um estudo, você, por vezes, consulta mercado, então desenvolve, né, e descobre outros fornecedores. Então, esse foi um benchmark bem legal. E um outro que eu queria comentar com você, que foi lá atrás, há uns 12 anos atrás, que foi quando a gente decidiu fazer o nosso programa de relacionamento com fornecedores, né? E eu fui buscar no mercado o que tinha. Porque na área de saúde não tinha, nenhuma empresa fazia, nós somos pioneiros. Uhum. E aí eu fui na automobilística, no varejo, e aí eu vi tudo que eles faziam e decidi o que eu não queria fazer. Eles têm Uhum. ótimas práticas, mas aí eu peguei o melhor e o que eu não gostei muito, eu fiz com a carinha do Fleury, né? Então, assim, com um pouco da cultura nossa, de relacionamento, né? Então, é muito aí particular, e foi bem interessante, porque deu para compor o programa que hoje tem 12 anos aí funcionando e virou benchmark, que é o tema Excelente. que a gente está falando. Parabéns, parabéns. Obrigado pela Obrigada. informação. Legal. Márcia, você comentou um pouquinho, né, das alternativas e oportunidades que o benchmark traz até de discutir outros temas. Mas, por outro lado, a gente sabe que precisa de uma preparação, né? Sim. Como que é feita? Como que você recomenda fazer uma preparação para que o benchmark seja bem produtivo? Eu recomendo que você tenha um tema que é o central, né, e se você vai dar o benchmark, que você se prepare, de repente com 1, 2 slides, algum guia. E se você vai receber, você já faz as suas perguntinhas, deixa anotado, se você tiver a possibilidade, a abertura com a pessoa que vai te dar esse benchmark e de também falar qual que é o tema que você quer ou passar alguns questionamentos antes, eu acho que é primordial, né, para ter qualidade e de repente para até abrir tempo para falar de outros temas. O que acontece é que normalmente a gente conhece quais são os pilares de compras, né, então se a gente falar de um e a gente já tiver alguns meio na manga, é bom. Se você já fez outros, deixa ele ali na manga, qualquer coisa você abre 1 ou 2 slides ou mesmo conversa, vai muito também do tipo de reunião. Às vezes a reunião é bem um bate-papo que não precisa ter aquele material exposto ali, mas eu indico que tenha pelo menos algumas perguntas, né, já preparadas para quem vai, pedir o benchmark e quem vai dar um slide ou 2 com um resumo mais ou menos do tema que vai ser abordado. Puxa, eu queria também, a título de dar dicas para quem está assistindo essa videocast, 2 questões. Uma é assim, na tua história de benchmarking, o que você pode tirar de orientação para falar: "Não faça"? Tipo assim, você recebeu muito benchmark e teve coisas que não você sentiu que não correu legal, que não deu, né, uma dinâmica boa, então você pode já antecipar: "Ó pessoal, não façam dessa forma porque não vai dar certo". E uma outra coisa, eu imagino que o benchmark, principalmente quem vai pegar benchmark, ele está em um meio de um projeto que ele tem algumas dores para resolver. Você acha que existem dores comuns que movem para um benchmark? Tá, então respondendo a primeira pergunta, o que eu acho, assim, que a gente não deve fazer de forma alguma é ser engessado e, às vezes, ter um PowerPoint que seja uma apresentação, assim, eu vou por exemplo, vou falar sobre contratos. E eu vou lá e ponho 10 slides, começo a falar, 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 falar. Não, então acho que assim, não dá certo, a gente fazer como se fosse uma explanação, sem considerar a pessoa que está ali. Então eu acho que esse para mim é o que não funciona. Tá. Para mim você tem que abrir para a pessoa e falar: "Olha, me interrompa a hora que você quiser, traga as questões que você quiser, e a gente pode simplesmente nem seguir esse PowerPoint, vamos conversar, como fluir para você, porque você que tem as suas dúvidas, né, então acho que, deixar o canal sempre aberto, acho que esse é um ponto, né, então, pra mim não funciona quando ele vem todo já estruturado e você não tem essa abertura para falar. E as dores? As do as dores as dores são muitas, na verdade. Eu acho que sim, a gente tem assuntos em comum. E aí, no meio do benchmark, o que que acontece? A gente conta
Aí a pessoa conta dela e a gente fala: "Ai, é a mesma coisa". Como é que a gente resolve por isso que eu acho que é super benéfico. Eh, então a gente fala assim: aqui também é", daí a gen "Ah, pois é, aqui também não acontece muito, mas acontece". Então, as dores são em comum. Eu acho que a área de compras tem sim processos evoluídos que podem trazer, abertura para que a gente desenvolva, mas algumas dores são comuns, como definição de plataforma, como treinamentos para a área de compras, tem algumas como evoluir a equipe, como tratar todas as categorias, que não existe um padrão, né, como fazer um bom relacionamento com o fornecedor, às vezes disponibilidade agora, né, depois de tudo que a gente passou, né, disponibilidade de produtos, rupturas. Então na hora que vem falar de assuntos que são comuns, eu acho que me conta a sua, eu conto a minha, e o que que será que a gente consegue fazer, talvez junto ou trocar ideias, porque sim, são dores comuns. Excelente, excelente. Nós chegamos agora num momento também de dar continuidade com perguntas cada vez mais importantes, né, Guilherme? Então, logo em seguida a gente vai dar sequência a essas perguntas, tá bom? Combinado. Então, estamos novamente aí na continuidade do videocast, do experiências para realizações de benchmarking. Estamos com a Márcia Bueno, do Grupo Fleury, e o Guilherme Viveiros, Head de Consultoria da Levion. Guilherme, vamos continuar? Vamos sim, Walter, obrigado. Márcia, vamos falar um pouquinho agora, né, da definição de empresas para a realização do benchmark, né? Como que é a preparação e a busca de empresas, né? O que que a gente, quais os fatores que a gente tem que levar em conta para definir a empresa do benchmark? Tá, vou falar com 2 olhares. Quando, eu vou fazer um benchmark, que eu quero, ver novas, né, possibilidades, normalmente eu procuro empresas que tenham o tema que eu vou olhar, né, então não necessariamente precisa ser do mesmo segmento, pelo contrário, pode ser qualquer segmento, mas que seja do tema, que tenha uma boa prática do tema, normalmente empresas que já publicam, né, as práticas ou em congressos de compras que a gente participa, e aí eu busco essas empresas para fazer benchmark. Quando a gente faz no Grupo Fleury, que nós temos como prática? Recebemos muitas empresas pedindo benchmark, então normalmente a gente fazia pontual, então a empresa pedia, a gente fazia, e aí começou a tomar uma proporção muito grande, então o que que a gente resolveu? Fazer um período de benchmark, e aí as empresas que vão nos procurando, por exemplo, nos 3 primeiros meses do ano, elas vão nos procurando. Quando chega em abril, a gente faz uma rodada de benchmark, a gente agrupa empresas que não são concorrentes, que não têm possibilidade de se sentir, "Ah, não quero fazer uma pergunta porque talvez possa expor". Então a gente procura, reúne essas empresas e faz uma manhã com mais de uma empresa e do tema que eles escolheram. Então a gente achou mais produtivo isso, porque como, né, eu te falei, a gente gosta de fazer e é procurado, mas estava tomando um tempo e uma recorrência muito grande. Então eu falei: "Vamos fazer um fórum de benchmark", e aí a gente fala de um tema específico e as empresas que se interessaram se inscrevem e a gente promove essa manhã ou esse período para falar com as empresas. Legal. A gente falou um pouquinho sobre as dores, né, das empresas. Quais são os principais temas que as empresas estão buscando você, o Fleury, para discutir um pouco no benchmark? Inovação com fornecedores, relacionamento com fornecedores, que a gente tem um programa de relacionamento, então é o nosso SRM, como que a gente faz, na verdade. Eu acho que são os 2 temas que são mais procurados. E quando a gente fala em inovação, e também até um pouco dos pilares do Fleury, dentro de inovação vem muito ESG. Então é um tema que está muito ligado, como que os fornecedores fazem inovação e a gente consegue endereçar dentro dos pilares de ESG. Então são esses 2 assuntos. Legal. Nós já falamos um pouquinho da preparação, falamos da execução do benchmark. Agora falando um pouco dos resultados, né? Como que é a captura dos resultados e como que vocês eh, trazem para dentro do grupo Fleury os resultados aí obtidos no benchmark? Até como a gente falou no outro na outra pergunta, quando a gente fez esse benchmark e a gente olhou para a parte de contratos dentro do SAP, teve já essa mudança, a gente conseguiu através de KPIs, né, falar: "Olha, tem o benchmark que a gente estava fazendo,
com essa métrica. Depois, a gente conseguiu evoluir tantos por cento dentro, do que a gente se propôs a fazer. Então, quando dá para medir por KPIs, a gente mede, e quando não dá para medir por KPIs, a gente faz pelo grau de satisfação até da área cliente. Então, a gente mudou uma rotina, né? Como que é a nossa PSCI, que a gente chama, né? Nossa pesquisa com o cliente interno. Quanto, de certa forma, acaba não sendo quantitativo métrica de compras, mas ele é quantitativo porque ele é avaliado através da pesquisa de satisfação com o nosso cliente interno. Então, mudamos uma prática, o que, lá na ponta refletiu. Eu queria, provocar um pouco, Márcia, é o seguinte, primeiro a gente, né, antes de começar aqui essa dinâmica, você comentou de uma experiência que vocês tiveram, levando essa metodologia, essa, né, essa iniciativa de SRM que você tem, que chama PERC, que é super robusta, lá para fora do Brasil. Você pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência? Posso. Tem 2 momentos. Logo que a gente começou mesmo isso em 2010, um laboratório dos Estados Unidos nos procurou para fazer benchmark, e foi super legal, porque Olha para que a gente era interessante. muito novo. Então já foi uma experiência, assim, que, assim: "Poxa, mas, né, a gente não está fazendo uma coisa super legal que eu acho que até que é normal, a gente deveria todo mundo deveria fazer?" E eles nos procuraram, então foi bem interessante, isso há 12 anos atrás. E recentemente nós levamos para um congresso na Suécia, como sendo uma prática brasileira, que não é muito comum, que lá fora na Europa é comum, tem toda uma academia ali voltada para isso, tem a melhor faculdade de compras, tem vários lugares ali que dão suporte para que essas práticas na Europa fluam muito bem, mas que não é muito visto no Brasil. E talvez não é que não seja muito visto, talvez a gente não mostre, né, o que a gente faz, e a gente faz muito bem. Acho que nós, né, latinos, somos bons de comunicação, então acho que a gente tem esse relacionamento muito forte, a gente só não mostra. Então essa é mais recente, então foi esse ano, que foi levado para o Congresso da Suécia e que abriu portas para a gente mostrar da nossa prática, né, e também mostrar o Brasil, né, não só o grupo, mas o próprio Brasil como sendo um país que também promove, várias iniciativas que têm abrangência, que podem estar fora representando. Puxa, excelente. Parabéns aí por essa iniciativa, Márcia. Muito Obrigada. bacana. Márcia, no seu ponto de vista, você vê a necessidade dos executivos da empresa apoiarem ou até mesmo participarem de alguns benchmark? Apoiar sim, isso tem que ser, da cultura da empresa, ou que a empresa reconheça que os seus colaboradores podem fazer. Eu acho que isso tem que ter o apoio. Participar efetivamente do benchmark depende, só se for muito específico. Eu acredito que a equipe de compras e o próprio gerente ou, né, algum head mais de compras que não precise ser da diretoria executiva possa conduzir, né. Talvez, se for uma empresa concorrente, tenha que envolver os executivos ali até para entender qual é o tipo de informação que a gente vai passar que não seja conflitante, porque aí falando um pouco até de ramo da saúde, né, por vezes nós somos concorrentes, por vezes nós somos parceiros, então até o benchmark é bem-vindo. Desde que não tenha dados sensíveis, é bem-vindo que seja feito. E, normalmente, quando a gente vai também receber as empresas, a gente pergunta quem são as pessoas que estão vindo, né, quem são, são executivos, são compradores, são gerentes, porque às vezes é necessário a diretoria executiva só fazer uma abertura, né, de repente só ir lá, né, fazer uma abertura, contar que isso também é uma prática do grupo, e aí a condução efetiva pode ser feita por nós, pode ser feita por um comprador, às vezes especialista daquele tema, por um coordenador, um gerente. Acho que a combinação é bem-vinda, mas não precisa ser sempre. Aí eu quero fazer uma provocação para vocês. É assim, imagina que o benchmark, você falou da concorrência, mas eu estava pensando o contrário. Outros setores bem diferentes, né? Então você pega uma aviação, você pega uma indústria de transformação. Pô, é factível que eles te procurem para um benchmark? Sim. É rico essa troca? Sim, e eles procuram, e posso te dar vários exemplos, não só da aviação, que eles falam assim: "Ah, é diferente, né", mas nos procuram de outras, não só varejo, já nos procuraram da CCR, que é, né, de de rodovias, que você fala: "Nossa, mas que diferente". Então, sim, por quê? Porque eu acho que no fundo,
as práticas de compras, elas vão ser iguais para qualquer empresa, independente da categoria. Lógico que tem as especificidades, né, então, efetivamente, quando a gente fala de uma plataforma que beneficia, por exemplo, materiais, medicamentos, não vai fluir talvez para uma empresa que vai comprar, obra. São, às vezes, uma ferramenta muito específica, né, como tem surgido muitas, ali para aquele segmento. Mas quando a gente fala do geral, dos fluxos, dos processos, tudo é muito parecido. Quando a gente fala do core mesmo de compras, sim, pode ser interessante falar com todas as empresas e a gente também pode aprender, né. Inclusive eu vi há 2 semanas uma empresa completamente diferente do Fleury e eu me interessei muito como eles resolveram um problema, busquei e a gente vai marcar, né, na verdade eu só fiz o contato com a executiva deles de compras e ela falou: "Não, vamos conversar". Então, acho que sim, é factível e ouso te dizer que 80% das empresas que nos procuram não é do São de outro segmento. setor. Olha, Não interessante. é do segmento. Bacana, bacana. Você mesmo comentou que quando você desenhou, né, Sim, definiu o SRM para o Grupo Fleury, você procurou outras empresas de outras áreas, né, já sim, que a saúde não estava investindo nessa metodologia ainda, né. é isso mesmo. Então aí você pega o que é a essência do que você quer, e aí o que é específico de cada segmento você deixa para eles. Então você absorve a essência e usa ela para sua empresa. Perfeito, Márcia, muito obrigado pelas informações. Walter? Eu quero então, estamos agora chegando no final, né, muito obrigado Márcia, Obrigada a Guilherme, vocês. pela interação. A ideia é levar até você o melhor de informação, o mais atual, de informações práticas e relevantes para a área de compras, né. Nós estamos aqui com uma pessoa que está, né, não só com uma profundidade de conhecimento, mas também representando o Grupo Fleury, que é uma referência de excelência no setor de saúde. Então acho que isso é bem importante e pode levar a vocês realmente informações que devem ser úteis. Então espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo os nossos webcasts do NLA. Até a próxima.